Una mesa redonda, que es la número 6, titulada La geografía física y los estudios de evaluación ambiental. Vamos a tener 3 presentaciones apoyadas de PowerPoint y una comentada, todas ellas centradas en el tipo de investigación que se realiza desde la perspectiva de la geografía física para poder contribuir a los estudios de impacto ambiental. Tengo el agrado de presentarles al doctor José Osejo Mauri, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, quien por supuesto nos hablará de esta linda nación. Posteriormente contaremos con la presencia de la doctora Débora Barbosa da Silva, muy obrigada, de la Universidad Federal de Sergipe, Brasil. Seguramente lo dije mal, pero los brasileños se entienden bien de dónde. Y del doctor Rubén Actis Dana, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y yo soy Iracema Alcántara, de la Universidad Nacional Autónoma de México. La buena noticia es que vamos a terminar a tiempo. Tenemos programado de 2 a 4 y hay otras actividades paralelas. Entonces, lo que vamos a tener son presentaciones de 15 a 20 minutos máximo para posteriormente hacer los comentarios pertinentes. Entonces, damos inicio y le damos la bienvenida a la doctora Débora. Muchas gracias. Boa tarde a todos e a todas presentes neste evento. Boa tarde aos meus colegas de mesa, professor José, professora Iracema, né, e o professor da Argentina. Gostaria muito de agradecer à comissão acadêmica pelo convite para participar das discussões nessa tarde sobre avaliação ambiental e geografia física. Por favor. O tema, né, acerca do qual faremos uma breve discussão é as contribuições dos estudos de avaliação ambiental feitos no Brasil. Bom, para falar da avaliação ambiental no âmbito da geografia física, teremos que falar primeiro acerca da sobrevivência do ser humano e da forma de organização do espaço a partir da perspectiva da organização social, tendo em vista que a organização social ela está baseada nas formas de utilização dos bens e serviços ambientais, que na atualidade está baseado nos modos de produção capitalistas, que, na tentativa da busca incessante pelos lucros, né, promove uma exploração desenfreada dos recursos, tendo em vista, então, como consequência, a deterioração dos recursos ambientais. Nessa perspectiva é que se insere, né, o ordenamento territorial e a gestão ambiental, sendo que, para que aconteça o ordenamento e a gestão ambiental, é necessário haver um embasamento através do planejamento de ações que buscam a sustentabilidade, tanto social, quanto econômica e ambiental. A sustentabilidade, nos dias atuais, dentro do modo de produção capitalista, é uma discussão à parte. Por isso, a interrogação: será que realmente é possível conseguir uma sustentabilidade social diante da busca incessante de lucros e da deterioração dos recursos ambientais? Para falar de avaliação ambiental, temos que entender a paisagem como uma síntese emaranhada, resultante de conexões físicas, químicas, biológicas, políticas, sociais, econômicas e culturais, que se transforma através de ajustes naturais e antropogênicos, alterando o seu estado de equilíbrio dinâmico. Para falar em avaliação ambiental, temos que ter em vista que a avaliação ambiental é uma análise dos processos interdependentes existentes entre os componentes biofísicos e sociais no espaço, né? E também a avaliação ambiental ela deve considerar processos cumulativos, numa perspectiva da visão integrada do espaço, do território, onde, nessa perspectiva, se insere os estudos de impacto ambiental, que no Brasil, todo e qualquer empreendimento, projeto, plano ou programa
é necessário haver o estudo de impacto ambiental para se promover uma avaliação das consequências ambientais e sociais das intervenções antropogênicas, chamada de AIA, ou Avaliação de Impacto Ambiental. A avaliação de impacto ambiental também integra os princípios de sustentabilidade, do uso racional dos recursos, da preservação da deterioração desses recursos ambientais, protegendo, assim, o meio ambiente e a qualidade de vida, norteando as adoções de mecanismos legais para o planejamento e a gestão ambiental. Por isso, tendo em vista a avaliação ambiental no âmbito da geografia física, o Ministério do Meio Ambiente no Brasil adota a avaliação ambiental estratégica, onde o Ministério do Meio Ambiente considera a avaliação ambiental estratégica como o instrumento de política ambiental adequado para promover a articulação das várias dimensões de uma dada política, um plano ou um programa de desenvolvimento. Permitir que se explicitem com clareza seus objetivos e questões ambientais relacionadas à sua implementação. Orientar os agentes envolvidos no processo e indicar os caminhos para a sua viabilização econômica, social e ambiental, facilitando ainda a avaliação de impactos cumulativos, porventura resultantes das diversas ações a serem desenvolvidas. Então, a avaliação ambiental, que tem como fundamento a geografia física e os princípios metodológicos da geografia física, tem uma perspectiva de inserção dentro da política ambiental brasileira. A geografia física é a base para a avaliação ambiental, sendo que, na geografia física, se parte de pressupostos metodológicos para a análise de elementos, fatores e processos, tanto físicos quanto sociais, onde esses fatores, esses elementos e esses processos, eles mantêm uma constante relação de interdependência, tornando-se processos complexos. A complexidade desses processos possibilitam alterações na dinâmica ambiental e também que se manifestam sob forma de transformações na paisagem e no território. É a partir da avaliação das relações entre os fatores físicos e sociais e as transformações do território, na qual se insere a avaliação ambiental visando a gestão do território. Dentre as metodologias de avaliação ambiental utilizadas no Brasil, há alguns destaques, que vão ser feitos aqui. Bom, dentro da análise sistêmica, a gente vai ter a teoria geral dos sistemas, com os pressupostos da totalidade, da visão integrada do ambiente, a partir de uma totalidade e das relações de interdependência. A análise integrada, ela está fundamentada em contribuições metodológicas advindas de vários autores, como a teoria da bioresistasia, o modelo dos geossistemas, ecodinâmica, os sistemas ambientais, de um teórico brasileiro, Cristofoletti, a fragilidade dos meios antropizados, que é uma das metodologias mais usadas na atualidade, para a abordagem da avaliação ambiental no Brasil, e a geoecologia. No que se refere à complexidade dos processos existentes na dinâmica do sistema ambiental e a sua avaliação, busca-se ainda contribuições teóricas advindas de outras áreas das ciências, como o caso das ciências sociais. Então, a teoria da complexidade, ela também traz contribuições teóricas para a compreensão da complexidade dos processos de organização do espaço. E também tem sido utilizado no Brasil.
Falar da complexidade dos processos, também se trabalha no Brasil com o sistema hidrográfico como unidade de análise, né? Sendo que no Brasil o sistema hidrográfico ele é visto como uma unidade espacial de análise para o planejamento. Então, o sistema hidrográfico ele é importante nessa perspectiva de estudo de avaliação ambiental, porque trata-se de uma unidade de análise sistêmica e complexa. O geoprocessamento e a utilização do sensoriamento remoto como ferramentas utilizadas na avaliação ambiental, né, tem uma importância muito grande e que no Brasil fundamentou metodologias de zoneamento e de avaliação ambiental, como a metodologia do zoneamento ecológico econômico, que é adotado pelo Ministério do Meio Ambiente no Brasil. Ainda, dentro do âmbito da geografia física, as interações solo-relevo, a partir da morfopedologia, é utilizada há muito tempo, né? Nessa perspectiva da avaliação ambiental a partir da dinâmica interacional entre o solo e o relevo e da vulnerabilidade da erosão dos solos. No Brasil, temos algumas metodologias, como Crepani, né, Etial, e a capacidade de uso da terra, que, combinados, fazem constituem uma metodologia importante de avaliação dos solos. Bom, a partir das metodologias do geoprocessamento, o Ministério do Meio Ambiente adotou a metodologia do zoneamento ecológico econômico no Brasil como um instrumento para avaliar os programas e projetos de ordenamento territorial no Brasil. Essa metodologia nada mais é que uma avaliação ambiental que fundamenta o planejamento e a gestão territorial no Brasil. O zoneamento ecológico econômico é um instrumento político de regulação do uso do território, e isso por decreto federal, instituído por decreto federal. É um instrumento técnico, porque abrange informações sobre o território. Essas informações, elas vêm integradas e que possibilita a classificação de potencialidades e vulnerabilidades de unidades territoriais básicas, para propiciar o planejamento do uso e ocupação dos recursos, bem como subsidiar a gestão territorial na perspectiva do desenvolvimento sustentável. Bom, este é o decreto federal que institui o zoneamento ecológico econômico no Brasil, como uma forma de avaliação ambiental, né, que é obrigatória, né, dentro da perspectiva de uso e ocupação do território, e que se tornou um instrumento político para a gestão no Brasil. E essa metodologia, aos poucos, ela está sendo modificada e adequada diante das suas primeiras experiências, cuja metodologia foi aplicada para o zoneamento ecológico econômico da Amazônia Legal. Então, nessa metodologia, nós temos ações de planejamento, de diagnóstico do meio físico, biótico e da dinâmica socioeconômica, bem como a organização jurídico-institucional, para se ter uma noção da situação atual e proceder prognósticos através de cenários futuros e de unidades onde se deve haver intervenções, para assim constituir diretrizes gerais e específicas de apoio à gestão. Essa metodologia trata da elaboração de uma carta temática de vulnerabilidade ambiental, né, onde se verifica a avaliação da vulnerabilidade natural de unidades ambientais homogêneas a partir de processos da relação morfogênese e pedogênese. A carta temática de potencialidade social constitui um banco de dados, cujo banco de dados vai propiciar uma avaliação do potencial social,
na perspectiva do potencial de desenvolvimento humano indicado pela ONU. A avaliação das potencialidades socioeconômicas das unidades territoriais básicas produz um potencial natural, evidencia também o potencial produtivo, humano e institucional, propiciando a elaboração de uma carta síntese que subsidia a gestão do território. Bom, dentro dessa perspectiva de avaliação ambiental, a minha tese de doutorado, né, propiciou o estudo dessa temática dentro de um dos capítulos, né, da tese. A partir, essa avaliação ambiental foi chamada, dentro do corpo da tese, de sensibilidade ambiental. Esta expressão sensibilidade ambiental foi utilizada pela Petrobras, primeiramente, para diagnosticar o poder de degradação de áreas resultantes do derrame de óleo em áreas costeiras. E hoje é uma metodologia utilizada e divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente no Brasil. Porém, essa terminologia foi utilizada na perspectiva de uma avaliação ambiental não em relação ao derrame de óleo, e sim na perspectiva das interações solo-relevo e uso e ocupação das terras. Então, nesta perspectiva, a avaliação ambiental, intitulada de sensibilidade ambiental, é vista por mim através da capacidade de resiliência de uma unidade ambiental quando é submetida a estímulos antropogênicos. A sensibilidade ambiental é o mesmo que fragilidade ambiental, o mesmo que vulnerabilidade ambiental e suscetibilidade ambiental, que são expressões muito corriqueiras e utilizadas no Brasil. Agora, por que a escolha da sensibilidade ambiental, da expressão sensibilidade ambiental? Como eu trabalho com as interações solo-relevo, na minha compreensão, os solos, eles não são frágeis. Os solos não são vulneráveis, pois eles abrigam o desenvolvimento da vida. Eles possibilitam o desenvolvimento da flora, da subsistência da flora e da fauna, bem como eles possibilitam também o equilíbrio morfogenético e dinâmico. Os solos, então, eles têm seus processos, se tornam mais sensíveis às alterações mediante as atividades econômicas e o tipo de manejo. Então, os solos em si, eles não são frágeis, eles não são vulneráveis. Eles tornam-se sensíveis às atividades que são praticadas e às práticas de manejo. Então, no meu ponto de vista, a sensibilidade ambiental, então, é uma interpretação do estado de equilíbrio dinâmico, a partir da avaliação dos processos resultantes das inter-relações entre o relevo, o solo e o uso e ocupação das terras. Tendo como resposta do uso e ocupação das terras as alterações nos processos pedogenéticos, a aceleração dos processos morfogenéticos e, como consequência, processos e feições erosivas. Então, a sensibilidade ambiental, no contexto da avaliação de impactos ambientais, deve considera as singularidades da unidade espacial de análise, os processos e as transformações espaciais. Para, então, identificar quais são as variáveis mais significativas que empreendem alterações na dinâmica ambiental. Para, então, escolher quais são os princípios metodológicos e os procedimentos mais adequados para tratar da avaliação ambiental. Então, no processo de avaliação da sensibilidade ambiental, se faz um estudo, né, interrelacionado entre elementos, fatores e processos biofísicos e sociais, né, representados pelos fatores antropogênicos, para, então, assim, chegar à sensibilidade ambiental, que seria a capacidade que o solo e o relevo têm de resistir,
né, as atividades e as práticas de manejo executadas. Então, os parâmetros principais para avaliar a sensibilidade, para estabelecer a sensibilidade ambiental de uma unidade sistêmica, seria, então, as características do relevo interrelacionada com as características dos solos e o uso atual das terras. Para, então, conseguir dinamizar os graus e dimensionar os graus de sensibilidade ambiental. Então, a partir da interação dessas componentes diversas que foram enumeradas, né, se tem as potencialidades, as limitações e os riscos de degradação de uma unidade ambiental. Então, esta metodologia não é uma metodologia que se baseia em metodologias outras existentes, sendo que cada um dos elementos envolvidos na avaliação, relevo, solo e uso e ocupação da terra, houve, então, adaptações metodológicas considerando as singularidades espaciais. Na proposta do zoneamento ecológico-econômico do Ministério do Meio Ambiente, é uma única metodologia a ser aplicada em todo o território brasileiro, desconsiderando as singularidades da dinâmica ambiental e da dinâmica de ocupação social do espaço. Então, para finalizar, que acho que meu tempo já está esgotado, deve-se considerar, então, quando se fala em avaliação ambiental, que ela deve estar fundamentada na geografia física, possibilitando a compreensão da organização do espaço a partir da interdependência de processos biofísicos e sociais complexos, que empreendem respostas nas unidades de paisagem, refletindo o estado de equilíbrio dinâmico, bem como suas potencialidades, limitações e riscos de degradação diante das práticas de manejo e atividades econômicas realizadas. As contribuições das várias abordagens metodológicas resultam de uma tentativa de aprimorar a compreensão da complexidade da análise integrada entre os processos sociais e a dinâmica ambiental de constituição das paisagens e das unidades ambientais. Todavia, se faz necessário considerar as particularidades das áreas de cada área de estudo e a escala de análise para escolher as bases teórico-metodológicas que possibilitem realizar adaptações e ou a elaboração de novas metodologias. Na minha compreensão, a universalidade metodológica na avaliação ambiental garante apenas o reducionismo dos processos e a falsa compreensão das singularidades de uma realidade espacial. Algumas referências que foram citadas e obrigada. Muchas gracias, doctora Débora, por mantenerse en los tiempos y por esta estupenda presentación.